os meninos? Ué, Ô, só tem Venê, não sei Ai, se tá tá atrasado, se tá chegando. Cadê o Venê? Eu acho que o Moretti... Será que o Moretti deu sorte, o Venê não vem hoje? Porque o Moretti tá devendo aí, né? Uma aposta ao Venê Casagrande, por causa do clássico ontem. A gente tá aguardando o Venê. A gente Venê tá chegando, ele tá vai chegar chegando, daqui ele a vem. pouquinho, mas eu fiz uma placa pra ele Uma entregar. placa pro Moretti? É. Ah, bom, ele tá meio chateado, tá triste pra levantar o astral dele. Porque além de fantasia, tem placas que as pessoas vão carregar aí, ó. Tem Dá pra placa ler? também, eu pego. Vamos ver, ele chegou. Ele chegou. Voltou. Nada mudou, só o ano. A história a gente já sabe, só mudou o ano. Mas já que a gente tá falando de carnaval, eu estou fantasiado de rei, né? Como vocês podem ver. Eu vou batizar o nosso guerreiro aqui, né? Que está sendo batizado. Primeira vez que ele vai passar por isso, Isabelle Benito. E pegando a sua ideia de plaquinha, Já de que o carnaval, assunto carnaval, né, Venê? o freguês sempre tem razão. Gente, coitado do Moretti. Ontem! O freguês tem sempre razão. É freguês, Freguesaço, né, cara? freguesaço. Esse aí é muito freguês. É freguês. É aquele que você pode, assim, pega fiado, você paga depois. Tem conta, até no banco tem conta. Esse é tem de conta. casa. Pendura, Esse é de pendura. casa. Nem precisa você atender daquele jeito, sabe? Nem precisou do time titular. Nem precisa, nem a força máxima, daquela tensão, Nem aquele precisa. esforço. Ele já pega ali a mercadoria, sai da casa, já sabe onde tá. E eu, como rei, Isabelle Benito, vou batizar o guerreiro. Batizado. É a primeira vez do Moretti. Falou tanto No SBT ontem. Esportes. Ele tava confiante. Ontem ele tava igual um convicto que o... Uma autoestima. Ei, Cris, mira aí. Vamos lá. É a hora. Dá licença, tá? Vou mexer aqui no seu penteado. Batizando o garoto. Veio aqui. Ele tá fantasiado também, Participar do Isabelle Benito. SBT Aí, ó. Esportes Rio, tava confiante no Vasco, saiu daqui todo animado. Ficou bonitinho. É o He-Man. Ei, você tá igual o He-Man. Só que, igual o Vasco, tá sem força. Tá sem força. Ele tem a força, só que não. Vasco sem força. Do mal. Eu posso ir embora. Bem-vindo ao SBT, meu querido. Bem-vinda aí, HQ assim. A grande questão ontem, Flávio, foi anímica, foi emocional. Nos últimos 32 jogos, o Vasco tem apenas 2 vitórias contra o Flamengo. 32 jogos, 2 vitórias. 2 vitórias. Nos últimos 3 anos, o Vasco não sabe o que é vencer o Flamengo. Ou seja, não me venha falar que a questão envolvendo Vasco e Flamengo hoje é apenas técnica, como todo torcedor vascaíno esperava que era. A questão envolvendo Vasco e Flamengo ela vai muito além. A questão envolvendo Vasco e Flamengo hoje ela é emocional. Com todo o respeito do mundo ao elenco do Vasco, com todo o respeito do mundo aos atletas do Vasco, mas a sensação que os jogadores do Vasco da Gama passam nesses últimos anos é que quando enfrenta o Flamengo, se apavora. E essa é a grande realidade, porque você vê um Vasco jogando contra o Fluminense, jogando bem, passando no Fluminense numa semifinal de Copa do Brasil, o Fluminense sendo favorito. Você vê o Vasco enfrentando um Botafogo em condições melhores, e o Vasco vence, o Vasco passa de fase como foi Contra o Corinthians, na muito Copa melhor do que o Brasil. Corinthians também. Na Copa do Brasil, no ano passado, mas- na final contra o Corinthians. Então, assim, em momentos decisivos, em jogos grandes que o Diniz fala que o Vasco, esse time do Vasco, pelo menos, ainda não está preparado para jogar, com alguns times o Vasco consegue jogar. Só que em jogos grandes contra a equipe do Flamengo, nos últimos anos, o Vasco não consegue jogar. E é difícil o torcedor vascaíno entender isso. É difícil o torcedor vascaíno ver que, quando enfrenta o Flamengo, a possibilidade de vitória hoje é mínima. E não é apenas por questão técnica, Acho Flávio. que falta vontade. Teve gente falando, não vi raça, não tem vontade, é por aí A também. sensação que passava para quem estava no Maracanã, e ontem eu estava no Maracanã, era que os jogadores do Vasco estavam com medo. O Diniz, ele baseia muito o fundamento de jogo dele, tem uma frase que é muito conhecida do Diniz, que é ter confiança para jogar. Então, se os jogadores que têm o Diniz como seu treinador não tiverem confiança para jogar, o jogo do Diniz não encaixa. E ontem, o Vasco, em diversos momentos, ele estava tentando sair com a bola ali atrás e o jogo do Diniz não encaixava. Porque exatamente os jogadores estavam com medo de jogar bola. E esse é até um ponto da entrevista coletiva do Fernando Diniz. O Diniz, ao meu ver, ele teve algumas falas até infelizes.
na entrevista coletiva, ele diz que o Flamengo não foi tão superior assim, que o jogo não era para ser uma goleada, que o Flamengo não teve muitas chances claras. Teve. Mas um ponto que eu achei muito coerente na entrevista coletiva do Fernando Diniz foi exatamente o ponto da confiança, o ponto de jogar como um time grande, que o Vasco não jogou ontem. Então, é algo que assusta, é algo que preocupa e é um questionamento que eu faço. Eu tava esperando, tava faltando. Uma palavra para Lucas Moretti. Quando o Vasco vai jogar como um time grande contra o Flamengo? É um questionamento que eu faço e o vascaíno, de uma forma geral, espera uma resposta. Eu quero ver um clássico dos milhões, que é um clássico lindo, é um clássico maravilhoso, onde as arquibancadas ficam lindas no Maracanã, mas eu quero ver um clássico dos milhões em que o maior orgulho do torcedor vascaíno não seja apenas a festa da torcida, mas seja o desempenho do time dentro de campo, Flavinho. Positivos e negativos, Moretti. Bom, Flavinho, é muito difícil falar da partida do Vasco ontem, né? Como a gente já comentou aqui no programa, o Vasco foi uma equipe ontem engolida pelo Flamengo. O Vasco ele não jogou. A única jogada que funcionou foi essa do GB. E foi, inclusive, uma bonita jogada. Mas a finalização foi uma bonita jogada. Não deu certo. Só que o Vasco não conseguiu entrar em campo ontem, então tem pouco a que se falar. O único ponto positivo que eu acho super válido pontuar aqui, diante de toda a bagunça que foi o Vasco ontem, foi o Andrés Gomes. E que jogador é Andrés Gomes, tá? Foi um atleta que em diversos momentos que o Vasco não tinha força, ele pegava a bola, ele ia pra cima, ele quebrava as linhas do Flamengo e a jogada sempre parava no pé de um outro jogador e infelizmente não prosseguia, né? Então assim, se tem pontos positivos, né? Que eu não posso esquecer, é claro, o Léo Jardim, que também teve uma grande atuação, foi o ponta colombiano Andrés Gomes e o Léo Jardim. Dois grandes jogadores. Talvez se o Vasco tivesse ontem 11 atletas com a vantagem do Gomes e do Léo Jardim, o Vasco poderia ter feito um jogo melhor contra o Flamengo. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.